Tirei. Esqueci de ir em casa lá. Eu fui ver o anúncio, depois comprei, ficou mais caro. Então, só não tem o menino ali. Sentado?
Um, dois, som. Amém. Quem está feliz, diga aleluia. Hoje é tempo de louvar a Deus. Amém, igreja? Vamos aproveitar essa quarta-feira maravilhosa, noite fria. Eu gosto de chamar essas noites de inverno de noites do valente, né? Só sai de casa quem tem valentia mesmo, coragem para enfrentar. Eu gostaria que você ficasse de pé e nós vamos ler o Salmo 143. Glória a Jesus. O salmista ora para que seja livre de inimigos. A pior coisa do mundo é ter inimigos, mas eles se levantam do nada, é como neblina que levanta ao amanhecer, mas graças a Deus o meu dia já se desfez, porque o Senhor Deus, Ele é um Deus tremendo e que nos tem dado grandes e poderosos livramentos. E essa oração do salmista, para que ele seja livre de inimigos. Interessante que não está falando dos inimigos, mas de inimigos. E esse salmo diz assim: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas. Escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se acha justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, abateu-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito, pelo que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos, medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, e a minha alma tem sede de ti, como terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desfalece. Não escondas de mim a tua face, para que eu não seja semelhante aos que descem a cova. Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faz-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma.
Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos, porque em Ti é que eu me refugio. Ensina-me a fazer a Tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o Teu bom Espírito por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do Teu nome, por amor da Tua justiça. Tira minha alma da angústia e por Tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos que angustiam a minha alma, pois sou Teu servo. Inimigos se levantam, mas Deus está do lado daqueles que o temem. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois os seus juízos são chegados. Bendizei aquele que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles há. Davi era um homem que não precisava ter inimigos, porque ele era um homem bom, um homem agradável, um pastor que queria agradar a todos, um rei que queria agradar a todos, um homem segundo o coração de Deus, mas infelizmente ele teve inimigos, muitos deles forjados por Satanás e outros de maneira gratuita, que se levantavam contra ele de uma maneira gratuita, sem que ele estivesse ferido de qualquer forma. Mas é assim mesmo, e ele nos ensina a orar. E uma das coisas importantes que eu acho na Bíblia é que a palavra do Senhor disse: livra-me dos teus inimigos, dos meus inimigos. Mas ao mesmo tempo, às vezes, somos nós quem salvamos o inimigo de uma destruição total. Isso é muito interessante, porque conosco está a unção e o poder para fazer com que as pessoas vivam para sempre. Amém, igreja? Nós somos realmente aqueles que ligamos na terra e desligamos no céu. Há um poder muito grande que Deus concedeu aos seus filhos para fazerem isso, e isso deve ser levado em grande consideração. Vamos orar ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, Pai de nosso Salvador Jesus Cristo, em Teu nome, nós oramos entrando assim na Tua presença, na presença gloriosa para Te adorar, meu Deus, para bendizer o Senhor dos Exércitos, aleluia. Derrama sobre nós a Tua unção, o fogo da Tua presença. Envia-nos o Teu Espírito, Senhor, e faz-nos homens capazes, homens verdadeiros, homens de Deus, homens que não têm o inimigo como a névoa do mal que se levanta. Mas ao meio-dia se dissolve, porque o sol da justiça brilha, e brilha mais forte, e o Senhor Jesus Cristo é o sol da justiça. Então, meu Deus, não precisamos temer aqueles que se levantam para ferir as nossas almas, meu Deus, porque eles serão dizimados e destruídos. Aleluia, porque contigo está o poder, a honra e a glória para guardar aqueles que temem o Teu nome e andam na Tua presença. Receba este culto que é tributado a Ti, louvores, ações de graça, adoração, meu Deus, e dai-nos uma palavra viva para, Senhor, cada coração ser edificado nesta noite. Aqueles que vieram de perto e de longe, nesta noite fria, meu Deus, mas aqui está o calor do Espírito Santo de Deus para aquecer as nossas almas e nos levantar como homens poderosos sobre a face da terra. Obrigado por esta noite em que podemos reunir para Te louvar e Te engrandecer no nome precioso de Jesus de Nazaré, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Vamos entoar alguns louvores ao Senhor. Deixa o Espírito Santo agir na sua vida. Não precisa se esforçar tanto para agradar a Deus.
simplesmente o agrade. Amém? Simplesmente diga palavras de ordem que Ele merece ouvir. Como Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus nessa noite. Glória a Deus. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, noiva minha. Os teus perfumes são suaves, teu amor maior do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou me entregar. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, noiva minha. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, noiva minha. Os teus perfumes são suaves, o teu amor melhor do que o vinho. Os teus perfumes são suaves, teu amor melhor do que o vinho, melhor do que o vinho. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Eu vou abrir o meu coração, eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele, ao seu amor vou
E vou pegar
Nada posso mudar.
eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tu sais de mim quando sondas meu coração. Tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, porque quando o sol não das, nada posso ocultar. Sei que a tua vida leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Oh, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz. Levante as mãos e vamos declarar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Oh, sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da paz. Bendito Deus, em nome de Jesus, eu me coloco à tua mercê nesse momento e te peço encarecidamente que o Senhor me usa para falar aquilo que o Senhor tem a falar com esta igreja. Importa os que chegaram, Senhor, porque estão prontos para ouvir a tua voz. E eu te agradeço no nome de Jesus. Amém, igreja do Senhor. Tome seus assentos e a palavra do Senhor é viva e eficaz, e é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes. Eu estava impressionado com esse capítulo 6 de Atos e propus no meu coração pregar sobre isso nesta noite, ressaltando dois pontos fundamentais: o diaconato da igreja e o primeiro mártir. Então eu quero que você me acompanhe nessa palavra. Eu tenho certeza que dentro das muitas áreas em que você acha que não deveria ser dito, mas uma palavra rema vai chegar ao teu coração esta noite, eu tenho certeza. Sabe, queridos irmãos, porque toda a palavra que Deus tem dado nesse lugar, ou seja, através do pastor ou através de outro que está nesse culto, Deus sempre tem uma palavra. Pode não ser um grande sermão, mas Deus sempre tem uma palavra rema para o teu coração. Ela vem de uma forma ou de outra, mas ela chega. E nós, graças a Deus, não somos daqueles que pregamos belos sermões. Não preocupamos com a beleza do falar, né, de colocar palavras lindas,
em que você possa dizer: ora, que grande pregador. Não, irmãos, nós falamos o que Jesus Cristo quer que você ouça. Nós falamos o que o Espírito Santo traz ao lume para o teu conhecimento, para a tua edificação. E Deus tem uma palavra para você nesta noite. Disto eu tenho plena certeza. Então abra sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. E é interessante que a palavra do Senhor, ela fala desse dia de Pentecostes, quando a igreja começa a tomar realmente o rumo do crescimento. E foram anos a fio que Jesus Cristo passou ensinando pessoas, e ele estava ali. Eu vou falar um pouco dele agora, antes de entrar nos méritos dos diáconos. E Jesus Cristo estava ali, ele selecionou 12 homens, e ele disse: nós vamos fazer com que haja uma eclésia, porque ele é o rei dos judeus. E para ser constituído e reconhecido como rei, ele tinha que ter uma eclésia, que é o mesmo título de igreja. E então ele começa com 12 fundamentos. E sabe, igreja do Senhor, e as mensagens que ele pregava, às vezes nem mesmo os 12 podiam entender, e diziam um para o outro assim: o que quer isso dizer? O que ele quer dizer com isso? Por que ele anda dessa forma? Eu me lembro uma vez em que ele estava andando em uma certa rua, e ele encontra com uma mulher samaritana, e ali ele para perante aquela mulher, e ele disse para ela: dá-me de beber. E ela retruca, ela diz: quem és tu, judeu, para pedir a mim, que sou mulher samaritana, dizer a mim: dá-me de beber? E ele disse: eu peço você de beber água que você tira do poço de Jacó, mas se você me pedir, eu te darei uma água da fonte que salte para a vida eterna. E ele estava ali para evangelizar uma mulher que havia tido 5 maridos, e o homem com que ela vivia naquele momento não era dela. E ele não passou de liso, mesmo sabendo a situação daquela mulher. Ele poderia pensar: ela é uma pecadora e eu não devo falar com o pecador da mesma forma que os samaritanos não falavam com os judeus e vice-versa. Mas Jesus Cristo não era assim. Jesus Cristo não guardava silêncio para ninguém. Quando ele tinha que falar, ele falava dentro da unção do Espírito Santo de Deus. Esse é só um dos pequenos fatos de quando ele andava formando ainda a sua igreja. E ele disse: depois da minha vinda, vocês vão receber o Espírito Santo, que haverá de descer sobre vocês. E depois dos 12, ele constituiu 70 discípulos, que com suas famílias perfazia-se um total de mais de 120 pessoas. E essas pessoas estavam todos os dias com ele, ouvindo. Ele servia pão e peixe para essas pessoas. Ele multiplicava pães e peixes para essas pessoas e também para grandes multidões. Ele realizava sinais, ele realizava prodígios, maravilha. Ele realizava isso, e a igreja do Senhor ia crescendo até que, quando ele morre e ele é acesso aos céus, e lá em Atos capítulo 1 diz que estavam reunidos, quando de repente veio do céu fogo, um vento veemente e impetuoso, e línguas como que de fogo pousaram sobre cada um daqueles 120 que estavam ali, e falavam em línguas, e profetizavam, e glorificavam o nome do Senhor. Diz a palavra de Deus que ali começou a igreja. A igreja não começou apenas com 12 ou com 120, ali no dia de Pentecostes começou a igreja, e a igreja estava crescendo, e aquilo assustava Constantino, que era daquela época, assustava os imperadores, os reis estavam assombrados. Que povo é esse que cresce de modo tão assustador? Um povo que essa noite eram apenas 120, mas agora, já depois de 2, 3 dias, depois do discurso de Pedro, mais de 5.000 almas se converteram ao Senhor.
E o povo ficava estupefato. Esse povo que seguia Jesus está crescendo dia após dia. Sabe por quê, igreja? Porque o Espírito de Deus estava sobre eles. Aleluia. Uma das coisas importantes que nos pega agora é que aqui no Atos capítulo 6, a palavra do Senhor disse: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Eles estavam agora murmurando. É comum a igreja murmurar. Quando as coisas não estão de acordo com você, a tendência sua é murmurar. E outra coisa, amados, a sua tendência é diminuir pessoas. Por mais que alguém tenha sido de valor para você algum dia na vida, mas se ele cometeu um pequeno deslize contra a sua pessoa, ele já não vale mais nada para você. Tudo que ele valia antes é lançado por terra. E assim também era com a igreja primitiva. Acontecia isso com o Senhor Jesus. Jesus era tudo para eles, mas quando eles achavam que Jesus estava errando em alguma área, eles já saíam, como eu preguei naquela quarta-feira. Pegaram seus pertences e uma palavra ecoou no meio do recinto: duro é esse discurso, quem poderá ouvi-lo? E o deixaram sós. Mas junto com ele estava uma minoria, uma pequena minoria de 12 homens que nunca deixariam Jesus por nada, porque sabiam que ali estava a palavra da vida eterna. Glória a Jesus por isso, amém, igreja? Você pode ser desprezado por centenas de pessoas, você pode não ter valor para determinadas pessoas, mas você tem valor para Deus. Você tem valor, eu nunca esqueço esse corinho. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. As pessoas podem te desprezar, podem menosprezar você, mas o Senhor Deus, que tem um amor puro e verdadeiro, Ele nunca desprezará você. Aleluia, glória a Deus. Havia um murmúrio: nossas viúvas não estão sendo servidas. É como, por exemplo, quando nós arrecadamos coisas para ajudar pessoas na igreja e algumas pessoas não recebem a sua porção, e elas então começavam a murmurar, e os homens murmuravam: nossas mulheres não estão sendo abastecidas, não está havendo haveres. Eu digo para você que aquela era uma época difícil, porque os crentes daquela época não tinham emprego. Os crentes daquela época não eram benquistos. Os crentes daquela época eram expulsos até mesmo da sinagoga. Os seguidores de Jesus, os judeus os expulsavam das sinagogas. Eles não tinham lugar para repousar a sua cabeça, simplesmente porque seguiam a Jesus Cristo. E agora estavam passando dificuldade. E os hebreus murmuravam contra os gregos e diziam porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, então, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Olha, vocês atentem para nós. Nós somos os apóstolos, nós somos os pregadores, nós somos a coluna da igreja. E a essência da edificação da igreja através dessas colunas é a palavra de Deus. E nós não podemos deixar de pregar a palavra de Deus para servir as mesas. Então é necessário que haja homens que sirvam as mesas. E foi daí, irmãos, que entraram numa votação e pareceu bem a igreja eleger 7 homens e deram-lhes o título de diáconos. Homens fiéis, tementes a Deus, homens obedientes à palavra do Senhor. Escolhei, pois, dentre vós 7 varões. Olha a qualidade deles, de boa reputação, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Para que
serve um diácono. Hoje nós não temos diáconos genuínos. A maioria dos diáconos querem ser pastor e abandonam o seu cargo. Os diáconos querem estar atrás de um púlpito pregando. Mas a Bíblia diz que esses diáconos, além de ter que serem cheios do Espírito Santo, homens de boa reputação, homens de jejum e oração, homens que soubessem controlar a situação no meio do recinto, esses homens não teriam que ocupar lugar no altar, eles teriam que estar servindo às mesas. Ah, pastor, mas por exemplo, o que o senhor acha? A igreja deveria ter cesta básica para distribuir para as pessoas? A igreja não deveria ter nada. A igreja deveria ter apenas o Espírito Santo, amém, igreja? Amém. Mas por causa de algumas pessoas cujas necessidades chegam forte naquela época, mesmo eles sendo cheios do Espírito Santo, a necessidade bateu forte porque a igreja estava sendo perseguida e não havia alimento, não havia haveres, não havia roupas. E então eles contribuíam entre eles, e eles doavam mantimento, eles doavam roupa, eles doavam dinheiro, mas não tinha quem controlasse aquela situação para repartir aquilo entre os necessitados. Aí veio dos apóstolos, elege 7 homens que saibam administrar essas coisas, para que nós não nos preocupemos com isso, para que não haja mais murmuração entre os gregos e os hebreus. Esses 7 homens serão dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor, e eles abastecerão essas famílias. Sabe por que, igreja? Naquela época, eles vendiam suas propriedades e depositavam o dinheiro nos pés dos apóstolos, para que não houvesse nenhum necessitado no meio do povo de Deus. Aqueles que tinham 2, 3 fazendas, vendiam 1, 2, pegavam aquele dinheiro, e os que não tinham nada passavam a ter, porque quem tinha mais repartia com quem não tinha nada, ou com quem tinha menos. Então eles tinham coisas de igual modo. Isso era comunidade cristã, aleluia. Eles viviam em comunidade, eles tinham tudo em comum, e nenhum deles padecia necessidades, porque a igreja era um para o outro, aleluia. Eles serviam uns aos outros, e essas coisas eram para ser distribuída, não era para os pecadores lá fora, não era para necessitados lá fora, não. Isso seria feito se sobrasse, mas isso era para ser repartido entre os fiéis na casa do Senhor. Às vezes nós cuidamos tanto de quem está lá fora e esquecemos de honrar e cuidar de quem está dentro. Às vezes criticamos quem está dentro da igreja, criamos inimizades e contendas com os nossos próprios irmãos de dentro da igreja, e honramos mais o pecador lá fora, porque queremos ganhar nome. Irmãos, é por isso que o diácono tem que ser cheio do Espírito Santo. É por isso que o diácono tem que ser homens de verdade, tem que ser varões de boa reputação, cheios do Espírito de Deus, para saberem controlar as situações, e em cada grão de arroz que vai para o necessitado, vai a unção do Espírito que aquele diácono impõe e plantou sobre aquele saco de arroz, para abençoar os necessitados. Aleluia. Alimento abençoado, alimento consagrado, alimento que não só alimentava o corpo físico, mas por causa da unção do diaconato, alimentava também as vidas espirituais. Consagrados a Deus, aonde eles punham a mão era santo, aleluia. Eles pegavam aquelas vestes para distribuir, e aquelas vestes eram santificadas. Eles pegavam aquele quilo de alimento para distribuir, e aquele alimento era santificado, porque nas mãos desses diáconos estava a unção do Espírito de Deus. É por isso que a palavra diz que eles deveriam
do Espírito Santo, de sabedoria, aleluia. E os apóstolos disseram: e então vamos constituí-los sobre esse negócio de distribuir as bênçãos materiais da igreja e de cuidar um do outro enquanto nós pregamos a palavra. Aleluia. Pastores não tinham que preocupar se tinha alguém passando fome ou se tinha alguém andando seminu porque não tinha roupa. Pastor tinha que preocupar em pregar a palavra. Amém. E anunciar Jesus Cristo Senhor. Amém. E os diáconos tinham a incumbência de sustentar a igreja, organizando as doações e as bênçãos materiais. Os diáconos tinham a incumbência de preparar a mesa. Esses enfeites que a igreja tem, eu quero dizer nesta noite que não é qualquer pessoa que pode colocar suas mãos imundas, mas é coisa para os diáconos. Quem me ouviu, diga amém. Esse fogo de mesa que se encontra nesta mesa agora tem que ser mãos de diáconos e não de qualquer pessoa, mas mãos ungidas de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que consagram ao Senhor e que amam a igreja e que tem prazer de trazer a mesa do Senhor preparada para a repartição do pão espiritual. Glória a Deus. Por que você está falando isso? Porque os diáconos foram constituídos para servir a mesa. Amém. Aleluia. Você precisa entender que quem pode cortar o pão da ceia e distribuir o vinho tem que ser os diáconos. Você pode até contribuir para que isso venha, mas ao chegar aqui tem que ser consagrado. Não é pelo pastor, é pelos diáconos, porque os diáconos têm que ser cheios do Espírito Santo para servir a mesa do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que entender essas coisas. Não me julgue depois dessa mensagem, porque eu não existo para você, mas o Espírito Santo está aqui nesta noite. Não me condene por eu pregar a responsabilidade na tua vida dessa forma, porque quem fala contigo é o Senhor dos Senhores, é o Rei dos Reis, é Jesus de Nazaré, é o Espírito Santo. Eu sou apenas um servo que tem que viver escondido nas cavernas para não ser julgado por você, porque não vos seria útil. Aleluia. Glória a Deus. Mas nós perseveraremos na oração. Verso 4. E no ministério da palavra. Este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé do Espírito Santo. Elegeram Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Esses 7 homens foram eleitos pelo concílio da igreja. Os apóstolos puseram as mãos sobre eles e os consagraram ao diaconato. E Paulo disse mais tarde: eles têm que ser marido de uma só mulher, fiéis, que aborreçam a avareza e que cuidem bem da casa de Deus. Amém, igreja? Amém. As cadeiras não podem ter pó para sujar as roupas. O piso tem que estar limpo no dia de culto. A água tem que estar lá pronta para você saciar a sua sede. Eles têm que vir mais cedo para preparar o ambiente. Não importa quantas pessoas cheguem, porque só vem na igreja quem realmente ama ao Senhor. Ei, igreja do Senhor, não ame o pastor, não ame homens, porque homens
falham, e você então falha com Deus por causa de homens, mas ame a Deus, aleluia. Eu nunca fui constituído pastor para ser agradável a ninguém, mas eu sou constituído pastor para agradar a Deus e pregar a palavra. Quer ser salvo, quer obter acesso à presença de Deus, ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus, e concernente ao ungido do Senhor, apenas respeite, porque você não sabe quanto pesa sobre ti a desonra. Você não sabe o quanto Deus ama um pastor. Você não sabe o quanto Deus prima por um ungido. Você não sabe a ira de Deus sobre os que maltratam um profeta. Você não sabe. Seja quem for, Deus me deu uma passagem e Ele disse: você tem um peitoral de juízo, está no teu peito, e enquanto esse peitoral de juízo estiver sobre ti, nem eu posso te julgar. Mas quando for tirado o peitoral de juízo, então o sacerdote poderá ser julgado. Ai daquele que tentar julgar o ungido de Deus, quando nem mesmo Deus toma essa preeminência. E eu disse: Senhor, então tenha misericórdia, para que ninguém seja desprezado naquele dia, quando disserem em teu nome: eu fiz isso, vai dizer: não vos conheço. Quando Deus me deu aquela visão de uma família que era levada pela correnteza, e eu debatia nas águas tentando salvar, e uma voz disse: não debata, cada um escolhe o seu próprio destino. Foi quando Ele disse para mim: você é a ponte do infinito. Eu não esqueci isso, porque um pastor, por mais pequena que seja a tua grei, ele está ligando você ao reino. Você pode receber isso ou não, não tem problema para um profeta que pega, não tem problema para um pastor que brame atrás de um púlpito, não. Mas o problema é seu e Deus. Mas nós sentimos responsabilidade, sim. Deus está tratando essa igreja há muitos anos. Às vezes eu pergunto para mim mesmo: o que eu faço aqui? Uma pessoa disse para mim uma certa feita: o senhor seria um grande pastor em outro lugar. Mas eu disse para mim mesmo: eu sou um grande pastor no lugar que Deus me põe. E se eu estiver 2 ou 3 reunidos aqui em nome do Senhor, eu sou um grande pastor para você. Aleluia. Aleluia por isso. Você me entendeu? Se apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, e puseram as mãos. Verso 7 diz: crescia a igreja de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé.
porque sobrava tempo agora para dedicar-se à palavra, e dedicavam-se à fé, obedeciam à fé, e por meio da igreja do Senhor acontecia milagres, sinais, prodígios, maravilhas, porque ninguém estava preocupado em satisfazer materialmente a ninguém, mas estavam preocupados em edificar espiritualmente a igreja. Aleluia. As mesas servem os diáconos, mas o altar serve o sacerdote. Amém. Igreja do Senhor, levante a sua cabeça e nunca menospreze, porque eu disse no começo que em meio a tantas palavras de uma pregação que possa durar 40 minutos, vem apenas uma palavra revelada para o teu coração. E o Deus a quem nós servimos não é um Deus de falar tanto, mas é um Deus de agir com imediação. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Esse primeiro homem escolhido, chamado Estevão, tornou-se também o primeiro mártir. Estevão estava cheio de fé, de poder, fazia prodígios, grandes sinais entre o povo. Olha aí, diáconos, você não precisa estar atrás de um púlpito para Deus te usar. Você precisa apenas ser o diácono cheio do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Você Deus. me ouviu? Amém. Porque através de você Deus pode fazer milagres, prodígios, maravilhas. Porque Deus faz isso, porque isso também é servir a mesa. Amém. Servir a mesa do Senhor, curando os enfermos, expulsando os demônios, limpando os leprosos, abrindo os olhos aos cegos, dizendo ao paralítico: levanta-te, toma tua cama e anda. E assim era o Estevão, homem cheio do Espírito Santo, que através dele o Senhor efetuava sinais, prodígios e maravilhas. Amém. E desculpe a minha rouquidão, eu estou um pouco gripado, por isso a minha voz está assim. Levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia, da Ásia, e disputavam com Estevão. Olha só aqui, quando você começa a sobressair, quando você começa a orar mais do que outros, quando você começa a jejuar mais do que outros, quando Deus começa a te usar mais do que outros, vai levantar grupos contra você. Vou repetir, vai levantar grupos contra você. Levantaram-se alguns da sinagoga, eu imagino, são já libertos, pessoas que têm a pretensão: nós somos libertos, nós somos de Deus, mas estavam prontos para matar um servo do Senhor, pretensiosos, muitas das vezes até homens que clamavam como os fariseus faziam, batendo no peito e dizendo repetições de oração vazias e ocas, religiosos no templo, odiando aqueles que estão cheios do Espírito Santo, porque uma vida cheia do Espírito Santo faz com que o diabo tenha ódio, ira, porque é a sua derrota. Aleluia. Olha aqui, irmãos, libertos dos sirineus, os alexandrinos, os que eram da Cilícia, da Ásia, disputavam com Estevão, discutiam com ele, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com que falavam. Quando você demonstra sabedoria no poder do Espírito Santo, vai levantar pessoas para te testar, vai levantar provações, para que por meio dela você seja aprovado. Deus nunca permite que venha tribulação sobre ti, acima do que tu possas vencer, porque Deus te dá o livramento em tempo hábil. Aleluia. E discutiam com Estevão,
mas Estevão, cheio do Espírito Santo, debatia com eles e os vencia na palavra. Querem te pôr à prova. Por que é que você ora tanto? Por que é que você é tão metido a pregar, mas o púlpito não é teu lugar? Que sabedoria você tem? Você é o que é, porque Deus te chamou para ser. Aleluia. Então subornaram Deus está mandando eu dizer. Eles subornaram homens. Quando alguém se levanta contra você, suborna pessoas contra você. Quem me entendeu, diga amém. Não me entenderam ainda. Se alguém levanta contra você, suborna alguém contra você. Incita alguém contra você. Vou falar a palavra em português melhor para você entender. Faz com que outras pessoas sejam também teus inimigos. Eles ficam com tanto ódio de você, que eles dizem: é só eu que tenho ódio. Não, eu quero que mais alguém me odeie. E então ele pega fulano, beltrano, ciclano e começa a falar mal de você e dizer para essas pessoas: não dê valor a essa pessoa, porque ela não é digna do valor que você está dando a ela. Você tem que abrir os olhos. Talvez você seja um desses, como Estevão, que estava agora recebendo pedradas de homens que foram subornados para fazer. Subornaram os homens para que dissessem: ouvimos-lo proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Olha para mim aqui. Subornaram homens para dizer isso. Subornaram homens para dizer: a mensagem dele não é agradável. Subornaram homens para dizer: eles falam contra Moisés, eles falam contra os profetas. Esse tal de Estevão, metido a besta, está pensando que é alguma coisa, mas a palavra dele não serve para edificar, nem sequer a ele mesmo, quanto mais a outros. Subornaram. Você pode subornar de duas formas: dando dinheiro ou com palavras insensatas. Subornaram. É como aquela pessoa que diz: a igreja está bem, Estevão é o nosso alvo, esse cabra metido, cheio do Espírito, eu estou indo para a congregação dos judeus, eu quero frequentar a sinagoga. E então ele passa e diz: vamos para a sinagoga, porque lá é melhor do que aqui. E algumas pessoas destituídas de sabedoria e sem o impacto do Espírito de Deus acompanham esses que os subornam. Eu me lembro quando aqueles homens disseram um para o outro: ei, dura esse discurso. Quem poderá ouvir? Você está lembrado disso? Ei, Antônio, dura esse discurso, está vendo aí? Não te falei? Uma hora ia aparecer, não está vendo? Não deu para você notar? O que ele está dizendo? Está falando abobrinha. O que ele está dizendo? Está falando que ele é o pão da vida. Que é isso? Quem nos deu o maná do céu? Foi Moisés, não foi ele?
Quem é ele para dizer que ele é o pão que veio do céu? Se o único pão que veio do céu foi o maná que Moisés nos deu no deserto. Olha aí, duro esse discurso. Eu vou embora. E o outro disse: eu vou também. E o outro disse: eu vou também. E o outro disse: eu vou também. E sabe o que é que eu me lembrei agora? Quando Lúcifer rebelou lá no céu, ele disse: eu quero seguidores. E uma terça parte dos anjos disse: eu estou contigo. Porque já tinham no coração algo contra Deus. Domingo eu estarei falando na escola dominical sobre essa rebelião nos céus. E eu vou falar com muita clareza sobre o que subiu no coração de Lúcifer. E eu vou deixar bem claro que para espírito de rebelião não existe arrependimento e nem perdão de pecados. Não existe. É condenação. Quem vier domingo vai ouvir eu dizer isso. É por isso que Lúcifer nunca se arrependeu e nunca vai se arrepender, porque o orgulho leva o homem à perdição. Como levou Lúcifer, aquele anjo orgulhoso, soberbo. Salvação é para os humildes. Salvação é para os mansos de coração. Salvação é para quem teme a Deus e dá-lhe glória. Salvação é para quem respeita o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Mas os orgulhosos não têm perdão. Porque se tivesse perdão para orgulhosos, Lúcifer seria perdoado. Mas o orgulhoso não se arrepende. Alguém te ofende, tu chora e diz: eu errei de verdade, me perdoa. E a pessoa por orgulho disse: vai ter que pagar o preço. Eu não vou perdoar assim de graça, não. Vai ter que sofrer, ninguém mandou tu errar. Mas Deus está vendo lá de cima e o reto juiz não dorme. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. O conselho é a junta. Eu não sei porque eu estou rindo, eu devia estar chorando de raiva. Ai, meu Deus. Apresentaram falsas testemunhas e diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Inventaram coisas para que o concílio o julgasse, para que o concílio o negasse, para que o concílio lhe permitisse matá-lo. É por isso que o levaram ao concílio. Porque nós lhe ouvimos dizer, olha só o que eles disseram de Estevão, irmãos, guarde isso aí na sua palavra. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Mas essa palavra porventura não é verdadeira? Claro que sim. E se Estevão pregou isso, ele pregou a verdade. Não ficará aqui pedra sobre pedra, esse templo será destruído, essa terra vai pegar fogo, não ficará nem raiz nem ramos, haverá um arrebatamento. A lei de Moisés não salva, quem salva é Jesus. E Estevão pregava isso, e eles disseram: ele está errado, porque ele fala contra Moisés. Ele está errado porque ele fala sobre a destruição do templo. Ele está errado porque ele fala contra Jesus. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir esse lugar. Aliás, contra Jesus não.
Ele fala que Jesus vai destruir esse lugar. De onde é que ele tirou isso? As mensagens de Estevão não prestavam para aquele povo, porque Estevão estava simplesmente cheio do Espírito Santo. Mas pregava coisas que o diabo não gostava de ouvir, e por isso então homens foram aliciados a mentir acerca dele, para dizer coisas que ele não tinha dito. É como colocar palavras na sua boca e dizer que você falou quando você não falou. O diabo tem essa astúcia de julgar dessa forma, de colocar dessa forma, mas Deus está ouvindo todas as coisas. Igreja do Senhor, quando eles disseram isso, então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Porque Deus manifesta a sua glória. Aleluia. Sabe, irmãos, depois desse julgamento, eu não vou prolongar mais aqui, levaram Estevão para fora. O rosto de Estevão brilhava como o anjo do Senhor. Mas mesmo esse brilho no rosto de Estevão não deu para intimidar a turba, e pegaram em pedras e o apedrejaram ali mesmo. E ele, levantando a voz, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele repetiu as mesmas palavras de Jesus no Calvário. E eu acredito, igreja, que por ele estar cheio do Espírito Santo, ele não sentia as dores das pedradas que batiam o seu corpo, porque estava cheio do Espírito Santo. E eu deixo para você essa palavra: encha-se do Espírito Santo, e o que vem de fora não fará dor em você. O que vier de fora não causará dano em você, porque o Espírito Santo da tua vida é como um escudo, é como uma redoma de proteção em volta de você. Podem 1000 cair do seu lado, 10.000 vão cair à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia. Sabe por quê? Porque você está revestido do poder de Deus, tanto por fora como por dentro. E isto não era mais nada menos do que um homem chamado Estevão, o primeiro mártir, que entregou ali a sua vida. E quando estava morrendo pelas pedradas, ele disse: eu vejo o céu aberto e o Filho do Homem assentado à sua direita. Ele pôde ver Jesus à destra de Deus Pai, porque estava com os olhos fitos no céu, aonde ele seria recebido para sempre na glória eterna. Você pode sofrer acusações, você pode sofrer assédios demoníacos, você pode sofrer tribulações, angústias e até dores, mas lembre-se, levante os olhos, porque Jesus Cristo está de braço aberto para te receber. Levante os olhos, porque os anjos se levantam para te honrar, como homem de fé, como homem capaz, como pessoa que verdadeiramente, cheio do Espírito Santo, está fazendo a obra do Senhor, embora criticado, embora abandonado, embora sonegado por terceiros, mas a obra do Senhor está sendo feita. E sabe, igreja do Senhor, no tempo certo Deus revelará quem é quem. Mas tem um tempo para tudo. Deus está de olho na igreja. Deus está de olho em cada um de vocês. Deus conhece os corações. Deus sabe do que você é capaz. Deus sabe até onde você tem a tua humildade para que Ele te use. Porque Deus não usa orgulhosos, Deus usa humildes. Deus não usa homens de portento, de peito aberto. Deus usa homens humildes. E Deus está olhando, e Deus está chamando ao conserto. Deus tem homens nessa igreja que Ele quer encher do Espírito Santo e usar.
Aleluia. Mas o pastor sabe quem é? Não. Mas Deus sabe, sim. Porque Deus é onisciente. Aleluia. Amém, igreja? Amém. Espera no Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém. Eu comecei a pensar nessa situação de Estevão. E eu fiquei admirado quando ele ergue os olhos aos céus e ele disse: eu vejo o Filho de Deus assentado à sua direita. Eu vejo anjos que sobem e descem. Eu vejo a glória do Senhor. Irmãos, quem está sendo apedrejado não pode ver essas coisas, mas pode ver a dor, os gritos, tanto dos seus algozes que gritavam, dizendo: você é um herege, um herege, um herege, porque só era apedrejado adúltero e herege. Estevão foi um mártir apedrejado como um herege, mas Deus sabia quem era Estevão, e Deus mostrou para Estevão a sua glória. Aleluia. Não importa o que você pode estar passando, fique firme, espera no Senhor, porque Deus vai mostrar para você a glória dele. Amém. Glória a Deus. A glória dele. As dores podem vir, porque muitas das vezes não estamos tão guardados assim, a nossa armadura às vezes está um pouco despedaçada, e pedras vazam e entram e nos ferem, mas mesmo assim o sangue de Jesus é um bálsamo para toda ferida. O sangue de Jesus é aquela, eu sei lá como é que é o nome, aquela morfina que tira a tua dor. Amém. É o sangue de Jesus aplicado na tua vida. Glória a Deus. Igreja, tema a Deus e dá-lhe glória. Eu não sei por que Deus me deu essa palavra, porque eu tinha amanhecido com o propósito de não pregar hoje. Eu até tinha falado para o Alex, eu acho que eu vou colocar outro para pregar na quarta-feira. Eu estava pensando no Júnior para pregar hoje à noite, mas eu não sei, caiu no esquecimento e eu estava em casa cochilando no sofá com essa gripe que me pegou. E quando eu vi o Júnior hoje à tarde, eu falei: puxa, eu não vou nem falar com ele porque está em cima da hora. Então quem tem que pregar sou eu mesmo. E desde madrugada que Deus colocou no meu coração Atos capítulo 6, e eu estava com isso no meu coração, mas relutando para que o outro trouxesse uma mensagem melhor para o teu coração, uma mensagem que lhe falasse da melhor maneira possível. Mas Deus estava dizendo Atos capítulo 6. Aleluia. E eu tenho certeza que uma palavra ficou no teu coração. Você foi edificado nesta noite. Eu tenho certeza disso. Amém, queridos? Deus fala e nós devemos saber ouvir, e que Deus unja os seus ouvidos para ouvir e entender o que Deus quer com a igreja. Aleluia. Entender o que o Espírito Santo quer, o que Ele quer tratar, por que Ele está usando dessa forma. Estava orando hoje, era 3 horas da manhã. Não estou contando vantagem aqui porque eu não sou um pastor. Se eu for disputar com o Alex, quem ora mais, ele ganha de 10-0. Ele não deixa a gente orar porque já está ocupando espaço. A gente quer orar, Deus já está lá com o Alex e fala: nossa, esse cara não sai daí. Mas hoje de madrugada eu falei: eu acho que o Alex está dormindo. Eu falei: eu vou expulsar uns demônios que estão aqui dentro de casa. Eu comecei a orar, andando pela minha casa fora. E Deus começou a tratar comigo. No meu coração vinha: Marcos, só uma coisa te peço, simplesmente perdoa, nada mais. Só uma coisa te peço, simplesmente perdoe, nada mais. Você não precisa se justificar em nada, porque eu sou o teu Deus. Eu ouvi a
isso e eu comecei a falar em línguas dentro do quarto. Coloquei um hino no YouTube e dormi até meio-dia. Eu não sou de dormir até tarde, mas eu acordo às vezes 3 horas, 4 horas, 5 horas. E algumas vezes eu sei que é para orar, mas eu reluto e eu digo, não vou orar, vou ouvir alguma coisa. Eu fico ali ouvindo alguma besteira. E Deus fala, você precisa orar porque o diabo está agindo. Enquanto você dorme, o mundo espiritual se agita. Mas Deus nos levanta como guardiões espirituais. E eu tenho certeza que assim como Ele me revelou que eu sou uma ponte para o infinito, eu também sou guardião dessa igreja, porque eu sou o anjo do Senhor nessa igreja. Você pode não querer engolir isso, mas não é problema meu, é constituição divina. Você entendeu isso? Que Deus guarde você, Deus te proteja, te livre de todo mal. Fiquem de pé, vamos orar. Essa minha gripe, que não é minha, eu falo que é minha porque eu adotei. Eu estou achando legal ficar gripado, todo mundo fica com dó de mim. Eu até posso usar cachecol para ficar mais bonito, mas já está passando. E daqui a pouco eu estou ouvindo folha para a glória de Deus. Estou orando para os doentes. E eu tenho certeza que Deus ainda vai levantar muitos doentes aqui, curando-os para a glória e honra do seu nome. Poderoso Deus, nosso Pai, eu encerro esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que sejamos como Estevão. Eu acho que não, porque não queremos ser apedrejados, mas queremos ter o que Estevão teve. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Queremos ser homens leais, fiéis, tementes a Ti, e que ainda que alguém se levante contra nós, sejamos homens que perdoam, como Estevão disse: Pai, perdoa-lhes, porque ele tinha autoridade de ver Jesus ao seu lado. Isso é muito bom, e que nós possamos amar até mesmo aqueles que nos perseguem. O Senhor colocou no meu coração uma calma, uma felicidade. Como eu tenho sido feliz nesses dias, alegre. Eu olho para o céu e eu vejo a glória do Senhor. Eu vejo nesses irmãos que me amam a glória do Senhor. Eu vejo nesta igreja a glória do Senhor. E eu vejo o cuidado que o Senhor tem para com essas pessoas aqui, nesse lugar tão lutado, que só eu sei o que essa igreja passou durante esses anos todos. É por isso que eu estou aqui, e é por isso que eu sei que o Senhor vai levantar um povo fiel, um povo forte, revestido de poder, para fazer com que essa igreja cresça e apareça sobre a face da terra. Ah, meu Deus, obrigado, porque o Senhor está aqui. Eu sinto a Tua presença neste lugar. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor seja com todos, desde agora e para sempre. Amém. Se você tiver algo contra alguém, pelo amor de Deus, perdoe. Perdoe de verdade. Amém? Se você quer crescer na graça e no conhecimento do Senhor, arrependa de verdade e seja salvo, porque Deus usa os salvos para salvar a outros. Que a graça de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e as bênçãos do Senhor sejam com todos, desde agora e para sempre. Deus os abençoe. Quem sabe voltaremos sábado, se não houver o arrebatamento da igreja.